Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e no último Bavi de 2024. E foi Bavi pra caramba, né, irmão? Vamos combinar aqui que já deu também, né? Bavi pra caramba esse ano. Mas a verdade é que deu Bahia, meu querido. Bahia vence o último Bavi. Um jogo que teve muita coisa realmente. Mas eu acho que o principal desse jogo é o triunfo do Bahia em cima do Vitória, sabe? Era algo que o torcedor estava cobrando, estava querendo muito. É a reação novamente do Bahia no Campeonato Brasileiro e a volta a brigar pelo G6, a volta a brigar pela Libertadores. Vamos falar sobre esse jogo, falar sobre Everton Ribeiro, falar sobre bola na trave, falar sobre tudo isso. Pedir só para você se inscrever, ativa o sininho, deixa teu like, o jogo acabou de finalizar. Já estamos trazendo aqui tudo na íntegra para você, então para não perder nada, te inscreve, ativa o sininho, dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui a gente fala do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve. O jogo começou com força total pro Bahia, né? O Bahia foi com força total e basicamente o Vitória também com força total. Mas teve um cara que vinha se destacando muito no início do jogo, que é o Everton Ribeiro, que a gente vai falar aqui logo no início, né, cara? Assim, o Bahia, ele é um time com o Everton Ribeiro e um time sem o Everton Ribeiro. É impressionante como esse é um cara, é um jogador decisivo, cara. E até nos momentos mais complicados do jogo, ele consegue ser um cara decisivo. E foi o que aconteceu, né? Porque o Bahia começa muito bem o jogo, na minha visão, conseguindo ali neutralizar o Vitória no meio-campo, conseguindo criar as jogadas no meio-campo, principalmente com o Everton Ribeiro, o Jean Lucas muito participativo. Quando caía na esquerda, o Luciano Juba conseguia administrar bem, o Tassiano correndo muito, administrando. Só que aí, numa infelicidade, cara, uma jogada, quando para mim foi falta, o jogador do Vitória empurra o Everton Ribeiro e quando ele cai, ele bate com o rosto, né, no joelho do jogador do Vitória. E aí, cara, é aquela batida que quando vai naquele impacto aqui, né, incha na hora. Então, tanto que ele fica meio zonzo, tem a preocupação se ele vai ter algum problema, mas acaba que o Everton Ribeiro sai, né, tem atendimento médico, é liberado e volta pro campo. Mas a gente já vê que o olho dele começa a fechar, cara. É impressionante, né? Começa a fechar, ele meio que fica reclamando dentro do campo, reclamando com ele mesmo por conta das dores, né? Porque devia estar sentindo dor. Só que aí, cara, é aquela parada da estrela, sabe? É aquela parada do jogador que nasceu para brilhar, sabe? E naquele momento mais difícil da Everton Ribeiro no jogo, ele basicamente enxergando de um olho, por isso que eu coloquei o pirata, né? Com o olho ele enxergando, o cara vai numa triangulação bacana ali, a bola acaba sobrando para ele, ele finaliza e no que ele finaliza a bola desvia e encobre o goleiro do Vitória, fazendo 1-0. Aí, cara, é para derrubar realmente a Arena Fonte Nova, porque de verdade, o cara com um olho conseguiu fazer o gol do Bahia nesse jogo, né? Um gol, um olho ele conseguiu decidir pro Bahia, né, esse jogo. E depois, óbvio, ele não aguentou mais, tanto que a gente viu que ele, né, tentou correr, tentou jogar, mas o olho dele tava fechando bastante, tanto que quando ele vai pro banco de reservas, tá basicamente todo fechado, né? Só um pinguinho assim olhando e ele não conseguiu. E aí, quando o Everton Ribeiro sai, é outro jogo, né? É outro jogo. Por quê? Ele saiu e no primeiro tempo ainda, o Bahia meio que conseguiu conter ali o meio-campo do Vitória. Eu acho que hoje ele conseguiu neutralizar muito bem no primeiro tempo. Conseguiu segurar muito no primeiro tempo o time do Vitória. No segundo tempo, aí o Vitória cresceu. Aí o Vitória realmente conseguiu adiantar as linhas, não tinha nada a perder, né? Então realmente tinha que ir para cima. Se perdesse o jogo de 10, se perdesse o jogo de 1, ia continuar na mesma colocação, não ia cair no Z4, mas ia ficar numa situação bem complicada. Então, coloca o time para cima e aí é onde eu acho que faltou inteligência emocional pro Vitória. Porque no melhor momento que o Vitória estava jogando, acaba que o Carpini é expulso. O Carpini acaba sendo expulso. Né? Tô vendo um vídeo agora que falando com vocês, vendo um vídeo aqui, tá totalmente fechado o olho do Everton Ribeiro. Totalmente fechado. Mas aí o Carpini é expulso. E como eu já falei em alguns vídeos, eu não quero me estender nisso aqui, mas é muito desequilibrado, sabe? É um bom técnico, mas é muito desequilibrado. Então, por reclamação, leva amarelo, depois acaba sendo expulso. E aí, meu querido, deu aquela esfriada, né? Porque pô, você perde seu líder dentro de campo, aí deu aquela esfriada. E logo em seguida, naquela esfriada, o Vitória consegue colocar uma bola na trave, num vacilo defensivo, né, do Bahia, ele consegue colocar essa bola na trave. Mas depois, irmão, de verdade, depois dessa bola na trave, por mais que o Vitória tivesse mais posse de bola, o Bahia conseguiu neutralizar ainda o time do Vitória que não conseguia criar jogadas. Essa que é a verdade, tá? Tinha posse, tinha velocidade, mas efetividade não tinha.
a efetividade não existia no jogo. E aí o Bahia conseguiu fazer as substituições, o Rogério Ceni fez as trocas, colocou o Depena, o Biel tinha entrado já na vaga do Everton Ribeiro. Para mim o Biel não entrou bem, tá? Para mim o Biel não entrou bem. O Biel geralmente é um jogador que entra bem, que ajuda. Ele ainda coloca o Iago, depois ele coloca ele faz as substituições que tem que ser feitas realmente, trocando 12 por meia dúzia, e o Bahia consegue administrar o jogo e consegue um triunfo importantíssimo, cara. Porque eu vou colocar para vocês aqui a classificação nesse momento, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Porque tem jogos acontecendo, então as coisas podem mudar, mas nesse momento, dá uma olhada, o Bahia venceu e foi para 35 pontos. Então, nesse momento, a gente já vê o Bahia com 35 pontos e a 1 ponto de entrar no G6. Óbvio, o Cruzeiro ainda tem um jogo, ainda vai fazer 22 partidas, mas o São Paulo já fez 22 partidas, o Palmeiras já fez 22 partidas, está perdendo nesse momento, então o Bahia encosta novamente no pelotão. E o principal, cara, quando a gente olha aqui, ó, vamos ver o xizinho aqui, ó, dos últimos 5 jogos eram 3 derrotas e 2 empates. Então o Bahia volta a triunfar, né? Vence num clássico que é muito complicado, o Bavi é muito complicado, e consegue novamente dar fôlego pro time, né? Talvez esse triunfo nesse Bavi faça com que o Bahia consiga ter mais êxito nesse campeonato, porque ainda está muito aberto. A probabilidade do Bahia conseguir ir para a Libertadores ainda é muito grande. Quando a gente fala de título, eu sinceramente não sei, sabe? Eu acho que ainda não é o momento da gente falar sobre isso, eu acho bem difícil, inclusive, sabe? Eu acho que ainda não é o ano, tá? Mas, nesse momento, dá para falar sim de Libertadores e dá para falar sim de G4, tá? Porque ainda tá muito desequilibrado. Se a gente vê aqui, ó, 3 times estão, assim, 2 times estão organizados, apesar que é o Flamengo, que tá conseguindo ir bem, e o Fortaleza. O Botafogo vem em queda, né? Vem em queda nesse momento, mas a verdade é que o Bahia consegue encostar novamente no G6. Eu acho que nas próximas rodadas isso vai acontecer, tá? Pelo que vem produzindo, pelo que vem entregando, pelo que vem se condicionando, né? A gente, claro, não é Campeonato Brasileiro, mas os últimos 2 jogos da Copa do Brasil, o Bahia fez 2 grandes jogos, tá? Conseguiu empatar no Rio de Janeiro e depois voltando na sua casa, conseguiu triunfar e aí classificar para as quartas de final. Então acho que aquele jogo ali acabou dando um fôlego pro time, aquela classificação acabou dando um fôlego que agora o Bahia consegue mais um triunfo, dessa vez em cima de um grande rival, o que tá com a moral, né? Afinal de contas, o próprio Oswaldo ficou falando besteira a semana todinha, falando que ia pescar e tudo mais, e eu falei para vocês, né, gente? Não canta vitória antes do tempo, Vitória. Não canta a vitória antes do tempo, Oswaldo. Né? Mexe com o brilho. Então, assim, vacilou, né, irmão? Tá aí. Grande triunfo do Bahia, que volta a brigar novamente pelo G6. Eu quero saber de você, meu querido. Fala pra mim, pra você, quem foi o grande destaque desse jogo, ó. Pra mim foi o Everton Ribeiro. O pouco que ele jogou, decidiu, e assim, eu colocaria o Santiares também, jogou muito, muito mesmo, muito, assim. É um baita de um jogador, cara. É um jogador com velocidade, com raçudo, um cara que entrega. Então, de verdade, vou colocar o Everton Ribeiro e vou colocar uma menção honrosa aqui pro Santiares. Mas comenta aí pra você quem foi melhor. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até já. Tchau, tchau.